Olá! É um desafio constante de professores e gestores no dia a dia da sala de aula garantir o acesso à educação de forma inclusiva. Crianças e jovens podem apresentar comportamentos diversos e muitas vezes questões relacionadas à saúde interferem na vida escolar. Mas como as escolas devem trabalhar o tema saúde? E mais, como identificar e lidar com as diferenças em sala de aula? E qual o papel dos educadores na inclusão destes alunos? É o que vamos discutir hoje no programa Roda de Conversa. E o Roda de Conversa é um programa que debate temas do cotidiano escolar sob o ponto de vista pedagógico. É uma iniciativa da Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais, idealizada pela Magistra, Escola de Formação e Desenvolvimento Profissional de Educadores de Minas, em parceria com a Assessoria de Comunicação Social. E para discutir o assunto hoje, eu recebo aqui no estúdio os nossos convidados. Muito obrigada pela participação de vocês. E hoje a gente recebe o José Belisário Filho, ele é médico, psiquiatra, mestre em pediatria e doutor em ciências da saúde pela Fiocruz. Recebo também Paula Pimenta, é psicóloga, doutora em psicologia, com pesquisas voltadas para o tema do autismo. É professora da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais, no curso de Psicologia e membro da Escola Brasileira de Psicanálise e da Associação Mundial de Psicanálise. Muito obrigada pela sua participação, professora Paula. E também recebemos o Lélio Márcio, ele é médico, psiquiatra, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi professor de psiquiatria na UFMG, e psicanalista de crianças e adolescentes. É um prazer recebê-lo também, professor. Muito obrigada pela participação de vocês. Bom, gente, então, para começar o nosso debate, com as perguntas que eu fiz inicialmente, na cabeça dando essa provocação aos convidados e também a quem nos assiste, então, como é que a gente pode abordar esse assunto inicialmente? O que é que vocês trazem para a nossa roda de conversa? Olha, eu acho que uma coisa bacana da gente estar trazendo aqui, naquele comentário que você faz inicial, é que a saúde mental, quando ela vai para a escola, ela leva a diferença para dentro da escola. O que a gente está falando aqui é exatamente do respeito às diferenças, a diferença de pensar, a diferença das pessoas se colocarem na escola. E com as novas leis, né, avançadas que o Brasil traz, a gente está levando para dentro da escola crianças que nunca foram para a escola, em vários lugares do mundo ainda não vão. Né, assim, e a gente está podendo ter esse projeto fantástico no Brasil, que é das crianças, por exemplo, com autismo, das crianças com quadros mais graves, que elas vão estar dentro da escola, convivendo com seus pares, independente do seu diagnóstico. Né? Eu acho que, para complementar, o projeto da inclusão em todo o mundo, ele visa isso, né? A diversidade, a convivência entre os diferentes, no âmbito escolar, e aí então a gente está dizendo da área da pedagogia, né, do aprendizado, e que uma coisa não impede a outra. Eu acho que o que tem que ser marcado é isso. Pegando o gancho aqui da sua fala, eu acho que você colocou uma coisa importante aí, que é a inclusão. Na prática, ela tem que resolver estar aí essa criança diferente, até certo ponto, que não é só ela que é diferente, exatamente. Todo mundo é diferente, qualquer criança é diferente de qualquer outra, então já começa por aí, o ambiente já é pluralista mesmo, né? Mas que os outros desenvolvam a forma de conviver com essa criança, né? Porque senão você coloca a criança aí e ela fica segregada dentro do ambiente escolar, em vez de ficar segregada de fora. E eu acho que a ideia da inclusão é essa, de facilitar o entrelaçamento entre as pessoas, né? E a criança aprender desde cedo a conviver com diferenças. Eu acho que quando a gente vem acompanhando o processo de inclusão, no começo as pessoas têm muito medo dela, né? Os professores acham que vai ter muito mais trabalho, né? Assim, mas se na verdade o processo acontecer de uma forma como deveria ser, pedagogicamente estabelecido, as pessoas procurando novas estratégias pedagógicas para cada aluno, o processo de inclusão acaba sendo muito saudável para toda a escola. Todo mundo. Esse aqui é o ponto, porque a escola não vai ter mais aquele modelo padrão. Ela vai
tratar da diversidade humana. E hoje o que a escola precisa no mundo atual é lidar com a diversidade, é criar indivíduos que saibam lidar com esse mundo onde a diversidade é fundamental. Né? E é possível perceber essas diferenças em sala de aula? O professor perceber isso na criança, a criança que está sofrendo, que tem algum tipo de sofrimento, ou no jovem? Eu Como? acho que o professor, ele é um agente fundamental para ter essa percepção. E o que eu percebo no que eu vou acompanhando, né, com as escolas, em função das crianças que eu acompanho, né, no campo da saúde, e aí essa relação que é feita com as escolas, é que o professor não se dá conta disso. Eu acho que o professor, ele se acredita menos em termos de um saber que ele possa ter em relação a essas crianças com tipos de dificuldades mais significativos do que realmente ele tem. Ele tem um grande saber, ele sabe dizer como que é a criança no coletivo, que tipo de relação ela faz, que tipo de interação com o processo da aprendizagem, com aquele conteúdo proposto ela tem, coisa que o campo da saúde não sabe dizer. E isso é um dado muito importante. Tem um papel fundamental, exatamente. Só que ele não é valorizado muitas vezes por isso, né? E quem está com a criança o tempo todo é a família ou é a escola. Nós, da saúde, a gente vai vê-los uma vez por semana, uma vez por mês. Né? No caso do psiquiatra infantil, uma vez a cada 6 meses, porque a gente tem tantos, são poucos, né? Assim, então, assim, eu acho que essa percepção dos professores, assim, quando que ele percebe que um aluno está em sofrimento, que ele está precisando de ajuda? Acho que tem uma coisa importante, é uma quebra naquele menino. Né? Se o professor vê isso, né? Assim, é um menino que vinha indo muito bem, de repente aconteceu uma coisa, e nos últimos 3 meses ele não consegue manter o mesmo parâmetro que ele tinha, as relações dele com os amigos, com o professor, isso mudou. Esse é um sinal de alerta para o professor. Não quer dizer que ele tenha que fazer um diagnóstico, mas é um sinal dele, olha, essa criança está precisando de algum cuidado. Talvez uma atenção maior só do professor, ou então talvez um encaminhamento para a área de saúde, né? Assim, é um menino que está em sofrimento. Tem quadros de depressão importantes na infância que o professor é o primeiro que percebe. Às vezes a família está deprimida também, ela não consegue perceber o momento do criança. Ou no caso da hiperatividade, às vezes a família também é hiperativa e eles não conseguem perceber que aquilo é um traço que está prejudicando aquela criança. Né? Assim, e às vezes o professor pode indicar isso, não de fazer um diagnóstico, mas de indicar que aquela criança está em um sofrimento e que ela precisa de ajuda. Né? Assim. Pegando um gancho no que você falou, professor, vou trazer a família para a discussão, como vocês já trouxeram, eu vou frisar um pouco mais isso. E ao notar que existe esse tipo de comportamento, se o professor der essa orientação para a família, o que a família deve fazer? Como se comportar? Quais os caminhos? Aí você está tocando num ponto muito complicado. Esse é uma complicado. Existe o nosso modelo teórico, né? É encaminhar para a área de saúde. Mas será que naquela cidade tem um encaminhamento? Quantos meses aquela criança vai ficar numa fila de espera para ter um atendimento? Né? Assim, como que a gente pode resolver isso? Eu vejo no nosso serviço na universidade uma coisa interessante, que assim, às vezes uma criança que está em sofrimento e que a mãe está buscando ajuda há muito tempo, ela não consegue. Mas aí o diretor da escola vai atrás do secretário, o secretário vai lá e consegue uma consulta para aquela criança. Entendeu? Assim, a força do sistema ajuda aquela criança a ser atendida de uma forma maior. Porque nós estamos falando de um sistema que ainda não funciona muito bem. Está tudo sendo criado. Da mesma forma que a inclusão está sendo criado, um sistema de saúde mental para a infância e adolescência está sendo criado. E ele vai ser criado em cima dessa demanda que vai ser construída. Né? Eu queria acrescentar um item que diz respeito ao campo da psicologia da aprendizagem, né? Na verdade, a pedagogia, ela se utiliza dessa área da psicologia da aprendizagem antes de concluir que a criança tem ali a necessidade de ser encaminhada para a área da saúde. Eu acho importante que o professor também tenha a noção de que metodologias diferenciadas, pedagogicamente falando, elas podem ser experimentadas para ver se aquela criança dá alguma resposta diferente do que ela estava dando, uma resposta inadequada, né, até então. Porque a gente tem um campo da pedagogia, do ensino-aprendizagem, que a gente tem várias metodologias de tentar transmitir um conteúdo ou de tentar trabalhar com aquela criança. E o que se observa é que, às vezes, o professor não se
coloca como um responsável por isso, experimentando de outros modos. Eu acho que isso aqui vai aparecer em outras situações que a gente vai conversar aqui nesse programa, que diz respeito a encontrar novas estratégias, né? Algum tipo de criatividade, obviamente com a formação que ele tem, mas de chegar até aquela criança. Se mesmo com novas estratégias, alguma coisa ainda não caminha bem, aí a gente pode pensar nesse campo da saúde. Mas eu acho que tem esse trabalho aqui anterior. Entendi. Eu estou percebendo aqui uma coisa que é interessante, que essa inclusão, né, que coloca dentro da escola uma criança muito diferente, mexe com a questão das diferenças que não são tão acentuadas. E com a questão da escola, que às vezes é massificante, geralmente sem ver que os 30 alunos que estão ali dentro, cada um é um. Então cada um é diferente do outro. Eu me lembro de um menino que uma vez a sala deu um problema lá e a professora chamou a atenção, falou, porque eu estudei para ser professora, não sei o que, fiz isso, fiz não sei o que, estudei curso de não sei o que, e vocês funcionam assim. O menino disse assim, a senhora pode ter estudado isso tudo aí, mas a senhora não estudou 1 minuto para dar aula para mim. Quer dizer, essa é a grande responsabilidade da professora, né? É saber que está lidando com... Você é diferente de mim, eu sou diferente dele, e nós estamos no mesmo São barco, turmas heterogêneas, né? E dentro dessa heterogeneidade tem ainda outra diversidade, né? Claro. Para que um ser, né? Um agente que é o professor, que é isso que vai criar, que cria a necessidade do professor estar muito atento ao mesmo tempo e muito solto para ser criativo e para encontrar soluções para as situações que ele vai lidando com ela. Que não há como ensinar, né? Como dizer, uma receita para cada situação. Você tem que se soltar e se comprometer. Eu acho que dentro disso nós temos um depoimento que foi gravado pela nossa equipe de produção e vamos trazer a pergunta dos professores aqui para dentro do programa. Nas escolas estaduais de Minas Gerais, há dúvidas, né, sobre o tema que a gente está discutindo aqui hoje, no Roda de Conversa. São muitas dúvidas, inclusive. Então, a gente foi até a Escola Estadual São José, em Pedro Leopoldo, onde professores e gestores apresentaram suas dúvidas, trazendo aqui para vocês. Assistam conosco aqui ao depoimento, ao questionamento da Sara Helena Diniz Ferreira, que é supervisora pedagógica. Eu estou aqui com a Sara, que é supervisora pedagógica na Escola Estadual São José, aqui em Pedro Leopoldo, e ela tem uma dúvida sobre o assunto e gostaria da opinião dos especialistas aí no estúdio. Eu tenho percebido, através dos resultados dos diagnósticos, em conversa com os pais, o uso abusivo do medicamento Ritalina. Então, eu quero saber que outros tipos de atividades que eles poderiam sugerir, além da medicação. E aí, pessoal? Ele pegou no ponto, né? A questão da Ritalina ela é muito polêmica no nosso país. Tem 2 pontos importantes. Primeiro, que ela está sendo usada de uma forma ainda muito pequena em relação à quantidade de crianças que têm transtorno de déficit de atenção. Esse que ela está chamando de abusivo ainda é muito baixo em relação a outras coisas. Antigamente se usava remédios muito piores do que a Ritalina, como Neuleptil, remédio que deixava o Gardenal, que deixava as crianças piores ainda. Então a Ritalina, na verdade, é um remédio que ajuda as crianças a melhorarem, por isso que a gente acaba utilizando. Quando a gente não tem outras estratégias, a Ritalina é eficiente. Toda a pesquisa científica hoje mostra que o tratamento medicamentoso é eficiente. Os outros tratamentos colaterais também ajudam. Agora, vamos pensar o seguinte, o déficit de atenção, né, falar um pouquinho dele rápido, é uma dificuldade da criança em se comportar de acordo com aquele ambiente. Quando o ambiente é rotineiro, cansativo e chato, ela fica pior ainda. E a maioria das nossas escolas hoje em dia pecam exatamente por serem rotineiras, chatas e deslocadas do mundo moderno, das tecnologias, essas coisas que as crianças todas têm acesso. Então o que acontece é que lá acaba sendo um ambiente onde o quadro fica mais evidente. E a gente acaba lançando mão desse recurso. Não é um recurso pior, não.
teoricamente, para esse tipo de quadro, na ciência se decidiu que é o melhor intervenção. Tem pouquíssimos efeitos colaterais, exceto alteração de apetite, e a longo prazo, por exemplo, esse medicamento que é a Ritalina, é um medicamento que a gente usa desde 1955. No Brasil se usava muito pouco, porque tinham poucos psiquiatras infantis que sabiam usar. O pessoal preferia usar remédios que faziam muito mais mal às crianças. Então, o que a gente faz hoje é adequar essas crianças ao sistema escolar. Mas a gente não faz isso para poder deixar as crianças educadas para a escola. Isso é que é importante. É para elas poderem usufruir a educação que a escola pode dar para elas. E essa educação tem que ser boa. Não adianta dar a Ritalina e achar que o menino vai ficar quieto em qualquer sala de aula. Não é isso. Ele vai poder aproveitar melhor se ele tiver uma boa educação. Esse é que é o ponto básico. Né? Essa ideia que está sendo disseminada, que a gente está prescrevendo remédio para os meninos para eles ficarem domados dentro da escola, isso é uma bobagem, porque as crianças não ficam domadas. Não ficam. Elas ficam mais atentas e elas percebem até mais os defeitos da escola com o medicamento. Então, não é essa a questão. A questão é que a gente está querendo um ensino de qualidade, uma melhora para todo mundo. Esse medo das pessoas com a medicação é uma novidade no Brasil. A gente realmente tem feito um trabalho grande para poder tratar mais as crianças adequadamente, como é feito no resto do mundo, né? Mas a gente ainda tem uma diferença muito grande. A cultura nossa acha que o remédio é uma grande maldade. E, na verdade, muitas vezes não medicá-las é muito mais maldade. Uma reprovação na vida de uma criança é um efeito avassalador nos seus próximos 50 anos de vida. Professor Lélio? Eu acho que importante também é a forma como você ministra. E eu tenho muito... A gente tem, né? Tem que ter muito cuidado com os pais, com a criança, para discutir sobre a medicação, né? O que a criança apresenta, que ela não é doente, em primeiro lugar, não é uma doença, uma porcentagem de crianças é hiperativa, e que, então, se não é doente, a pergunta é por que eu vou tomar remédio? Né? E aí, deixar bastante claro que o remédio é uma ajuda, que a ajuda a compreender melhor um mundo que não foi feito para ela. Exato. Ou ela não foi feito para ela, ou ela não foi feita para o mundo que está aí. Então tem que haver um ajuste, né? E que ela vai melhorar a atenção, a concentração, o aprendizado, o relacionamento, social, etc. e tal. E a gente geralmente conversa com a criança, inclusive às vezes perguntando se ela quer fazer isso, aceita fazer isso. E, em geral, o resultado é muito bom, porque ele é quase imediato. Né? A escola percebe na primeira semana, a professora sabe o dia que o menino não tomou o remédio. Ele hoje Mas não a tomou prescrição remédio, nunca é feita pela escola, é feita por um médico. Isso é que é importante ser falado. Né? As pessoas não podem pensar, esse menino é hiperativo, tem que tomar remédio. Não, é um diagnóstico mais complexo. A gente, na verdade, não é só porque o cara é muito agitado que ele é hiperativo. Né? Assim, a gente tem que avaliar o contexto, qual que é a escola que ele está, qual que é a família que ele está, qual que é o tempo de sono que essa criança tem. As nossas crianças hoje dormem pouquíssimo. São várias variáveis que interferem no comportamento mesmo, né? Então vamos para mais uma pergunta, acompanhem conosco aqui, mais uma pergunta lá em Pedro Leopoldo, na Escola São José. Além da escola, a família também tem papel fundamental, tanto na descoberta desse transtorno quanto no tratamento. A gente está aqui com a professora Eunice, que gostaria de saber qual que é a relação da família e com a escola dentro desse processo. Não é isso, Eunice? Isso. Eu gostaria de saber como a escola ou o professor deve agir diante da família que não aceita esse tipo de transtorno. Professora Paula? Pegar a pergunta da professora e juntar com o que estava sendo colocado antes para problematizar um pouquinho. Isso que o Belisário acabou de apontar, a escola não diagnostica. Não tem sido tanto o que anda acontecendo, né? A gente escuta professores, seja da rede pública quanto da privada, até eu diria até mais da privada, dizendo essa criança precisa ser medicada. Eu já recebi bilhetinho, a professora falou para o senhor dar esse remédio para ele. Com o nome da Ritalina, porque ele tem isso assim. Já. Então já está diagnosticado e prescrito. Isso.
E aí a gente tem que problematizar isso primeiro porque tem campos distintos, né, de atuação distintas e responsabilidades distintas. Então a escola pode, isso que a gente estava conversando, perceber que tem alguma coisa que não se encaixa ali na relação da criança com o processo de aprendizado, isso que a gente andou falando anteriormente, e encaminhar para que isso seja verificado. E aí, uma vez identificado o transtorno, né, aqui no caso de déficit de atenção, que é o que foi a pergunta da professora, a gente teria aí a questão. Eu entendi que uma vez diagnosticado, e aí pelo profissional responsável, que aí seria o médico, o psiquiatra, o que é que se faz se a família não aceita? Essa é a pergunta que a professora fez, né? É claro que de início a gente tem que ter uma parceria entre escola e família, né? E isso é o que está colocado. Mas aqui, né? Voltando à tônica que talvez a família não aceite, dependendo da colocação que se faz para ela, né? Ou como uma reclamação, que geralmente acontece, às vezes até no consultório vem a família com a criança, a gente fala, veio fazer reclamação, não está olhando a criança, está olhando a criança que está dando trabalho, né? Se o enfoque vai para cima do sofrimento da criança, talvez por aí seja mais fácil. Acho que essa é a dica para os professores, né? Assim, de que talvez, porque quando aponta para uma família que o filho dela tem um defeito, nós todos vamos falar assim, meu filho não tem defeito, meu filho é ótimo. Né? Então, a tendência da família é de recuar na defesa daquela criança. Mas, na verdade, quando se aponta que ela está sofrendo e que você pode estar criando um processo de ajuda, eu acho que essa é a estratégia para o professor chegar perto. Não apontar para a família o defeito do filho deles, né? Mas mostrar o sofrimento daquela criança e o tanto que ela pode melhorar. Talvez essa seja uma forma do professor poder abordar isso melhor. E tem toda uma delicadeza de postura, né? Porque muitas vezes a gente não vê esse tipo de postura que respeita, que sabe que vai ser tratado de um assunto delicado ali para a família, né? Muitas vezes a gente tem uma colocação como uma obrigação que a família ainda não viu e olha só, e a criança não adapta na escola, e o que é que ela tem que fazer? Aqui a gente não tem bons resultados, né? Sim, realmente essa questão da família e essa interferência e a orientação da escola, eu acho que ela rende bastante para os nossos próximos blocos. Agora a gente vai um rápido intervalo, mas a gente continua com essa discussão. E você, no intervalo, vai conferir um vídeo da série Boas Práticas, que foi gravado na Serra do Cipó, que ele fala sobre a inclusão de alunos com necessidades especiais, que é feita com a ajuda de ecoterapia. E daqui a pouco a gente volta. Acompanhe aí.